título que diz assim, oração de fé. Alguém conhece alguma pessoa com uma fé parecida com a dela? Difícil, né? Então diz assim a palavra do Senhor. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, a tua palavra foi lida, e eu te peço nesse momento que não seja mais eu, não seja nada de mim, mas que seja o Senhor, usando a minha vida como o Senhor quer, para que nós possamos, ó Deus, receber da tua parte aquilo que o Senhor separou para nós nesta noite. Te agradecemos por essa palavra, e estamos aqui, Senhor, para aprender mais de ti, através dela, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Eu me lembrei dessa palavra há poucos instantes, e o Senhor fez pensar numa pergunta, né? Que a gente acaba vendo aqui. Eu creio que muitos de nós aqui, se não for a maioria, alguma vez já fizemos essa pergunta para o Senhor, assim como o salmista Davi começa dizendo aqui: até quando, Senhor? A maioria de nós, se não falou, pode ter pensado alguma vez nessa pergunta: até quando, Senhor? Até quando eu vou passar por essa situação? Até quando isso vai acontecer na minha vida? Até quando eu vou aguentar? Até quando, até quando, até quando? Não é? Algumas vezes nós podemos ter pensado, a Carol já balançou bem a cabeça ali, né, Carol? A Paty também, creio que a maioria de nós já deve ter pensado isso. A Inês, então, nem se fale, né? Então, muitas vezes nós fazemos essa pergunta para o Senhor. E aqui não deixa claro para nós qual é a situação que o salmista Davi estava vivendo. A gente não sabe se ele estava vivendo a perseguição de Saul, se ele estava vivendo a perseguição do filho contra ele mesmo. O que deixa bem claro para nós aqui, nessa palavra, é que o próprio Davi diz que era uma situação que trazia angústia, que trazia aflição na alma, que trazia tristeza no coração. E quem já passou por alguma situação assim sabe muito bem como é complicado, né? Como eu já disse agora há pouco, a Inês está praticamente escolada nesse tipo de situação. Que chega para o Senhor e fala, meu Deus, né? A gente não sabe nem, muitas vezes, dobra os joelhos para orar e não tem nem palavras, né? E muitas vezes, talvez, na situação esperando a Beatriz, ela possa até ter passado por isso também. A hora que tinha um sangramento, ia para o hospital, não, vai lá, a resposta da palavra do médico é sempre negativa, né? Se sangrou, perdeu a criança. Se sangrou, vamos fazer ultrassom, mas não tem nada lá. E às vezes, na próxima vez, sangrava de novo, lá estava a Inês lá de novo. E a nossa carne tem essa tendência de fazer sempre essa pergunta, né? Como o salmista fez, até quando, Senhor? Só que qual foi a atitude de Davi aqui nessa palavra que a gente vê? Nessas horas, a única atitude certa que nós podemos ter é o quê? Permanecer confiando no Senhor, permanecer com a nossa fé firme na promessa que Ele tem na palavra, a nossa confiança e a nossa fé firmada nele. Eu ao Senhor. Ele não falou, até quando minha esposa, até quando meu filho? Ele falou, até quando, Senhor? E tem situações que a gente passa na nossa vida que não dá para pedir ajuda para o esposo, para a esposa, para o irmão, para o sobrinho, porque é só o Senhor que pode resolver, não é? A maioria de nós já deve ter passado por essa situação aqui e fala, Senhor, o que é que eu posso fazer se não for o Senhor? Como é que eu vou resolver essa situação se não for o Senhor? Até quando eu vou aguentar isso? E Davi fez isso, ele recorreu ao Senhor. Então, para nós, esse salmo é realmente o que diz aqui o título na minha Bíblia. É uma oração de fé. Quem fez isso? Esse salmo é como se fosse um gemido da alma de Davi. E quantas vezes a nossa alma geme diante do Senhor? Né, tia? Esses dias a alma da tia deve ter gemido tanto, né? A alma da Inês, quando estava com a Beatriz ali no útero, deve ter gemido tanto, falando do Senhor, até quando que eu vou sangrar? Até quando que eu vou ter que voltar no hospital? Até quando que eu vou aguentar essa situação? E muitas vezes é assim que a nossa alma está. Gemendo diante do Senhor, assim como a alma de Davi estava. Então, só que a gente olha essa situação, esse tipo de situação, e no momento que acontecem algumas coisas, a tendência da nossa carne é o quê? É fugir, não é?
aquela situação, não quero nem saber o que está acontecendo, eu não quero ouvir mais nada, eu não quero falar com ninguém. A nossa carne tem essa tendência, não a tendência de que Davi teve aqui. A nossa carne muitas vezes quer se esconder. Nossa carne às vezes quer fingir que não está acontecendo nada. A gente coloca um sorriso no rosto, né? Essa fase que a gente está vivendo de máscara tá bom para muita gente, né? Tá sorrindo, ninguém tá vendo. Tá fazendo cara brava por baixo aqui, ninguém tá vendo. Só que o nosso coração o Senhor enxerga. Mas o Senhor, Ele enxerga só os nossos olhos. Agora a gente só está enxergando os olhos, né? Uns dos outros. Não estamos vendo se alguém está sorrindo, se não está. Mas o Senhor, Ele enxerga além dos nossos olhos. Ele enxerga a nossa alma. Ele conhece o gemido da nossa alma. E era isso que o Senhor estava fazendo com Davi. Estava entendendo o gemido da alma de Davi. E o inimigo, quando a gente está nesse tipo de situação, ele sempre vai fazer o quê? Vai enviar um obreiro, entre aspas, dele para tentar abalar a nossa fé, né? Para tentar abater a nossa fé, para a gente não ter a mesma atitude de Davi. Aí quando acontece uma situação, né? A gente falando da Beatriz, do nascimento da Beatriz, talvez, não sei se aconteceu, porque eles nunca comentou isso, mas pode ser que alguma das vezes que ela teve sangramento, que ela teve uma suspeita de aborto, alguém pode ter falado, né? Ou para ela, ou para a tia Marlene, eu conheço fulano que já passou por essa situação e não teve jeito, perdeu o bebê. O diabo sempre envia algum tipo de pessoa assim, né? A gente está com aquela situação que a gente espera uma palavra de consolo, uma palavra de fé, uma palavra de conforto, e Satanás faz o quê? Coloca alguém no nosso caminho para desanimar. Para que a gente não gema diante do Senhor, mas que fique ali chorando diante da pessoa, diante daquela palavra de derrota que foi lançada. Mas Davi, nesse momento, ele só quis o que? Ouvir a palavra do Senhor. Irmão, eu estou aqui para te dizer com essa palavra. E se a nossa fé estiver meia boca, a gente vai cair na primeira palavra que Satanás enviar alguém para lançar para a nossa vida. Mas se a nossa fé estiver firmada no Senhor, estiver como a de Davi firmada na palavra do Senhor, a gente consegue o quê? Encarar uma situação como essa que Davi estava passando, mas a gente encara na certeza de que o Senhor não perde o controle de nenhuma situação complicada que a gente passa. Eu tenho falado, né, da situação que ela está passando, já falei da situação na gravidez da Beatriz, e para todo mundo que eu falo dela, a única palavra que me vem na minha mente, no meu coração é fé. Por isso que hoje, né, quase na hora de vir para cá, eu já falei para ele, eu só estou esperando Deus me dar a palavra. E eu falei, até agora, mas aí a hora que eu olhei para esse salmo, e eu vi o título Oração de Fé, eu falei, é uma palavra que descreve ela. Não tem outra palavra que a gente possa descrever a Inês, a não ser fé. O tempo todo na gestação da Beatriz, a gente via a Inês falando, na hora que o médico dava aquela palavra de derrota, né, dava aquela balançada na nossa alma, no espírito, mas ela, 5 segundos depois ela já estava ali declarando a vitória, profetizando a palavra do Senhor, a promessa do Senhor. Então é isso que a gente tem que aprender com a vida da Inês e com a vida do salmista Davi. E às vezes a gente pode olhar, né, para a vida dele, a maioria das pessoas conhecem Davi como homem segundo o coração de Deus. Já pensou que é isso, né? Ser chamado por todo mundo como homem segundo o coração de Deus. E a gente pode olhar para a vida dele e falar, mas como que um homem segundo o coração de Deus está passando por uma situação igual essa que ele está descrevendo aqui? Isso traz o que para nós? Significa que servir a Deus não nos faz imune aos problemas. Muitas vezes é até o contrário, né? A gente serve a Deus, quando a gente quer estar mais firme com Ele, é aí que mais se levantam as coisas contra nós. Para ver se a nossa fé se abala, que a gente sai daquilo que era o propósito de Deus para a nossa vida. E olhando para a situação de Davi, a gente vê isso. Que o justo também é provado. Bom seria se não fosse, né? Se a gente passasse por qualquer situação sem prova nenhuma, e tudo que viesse a gente tirasse de letra, mas nem sempre é assim. E Davi passou por muitas situações na vida dele. Ele foi provado pelo Senhor. Era justo diante de Deus, foi provado pelo Senhor. Então, é nessas horas que nós devemos mostrar para o Senhor o que é maior na nossa vida. O problema que se levanta ou a nossa fé nele. E hoje essa pergunta fica para nós. O que tem sido maior para nós? O que tem sido maior aos nossos olhos? O problema ou a nossa fé no Senhor? O problema ou a certeza da palavra de Deus? O problema ou a certeza das promessas do Senhor para a nossa vida? Acho que a maioria já deve ter ouvido aquela frase que diz assim, não diga para Deus que você tem um grande problema, diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Aleluia! E essa deve ser a frase do nosso coração. Glória a Deus. E é isso que a Inês tem nos ensinado, né? Quase 14 anos, né? Que a gente está caminhando junto. E a cada situação que ela passa, ela me ensina isso. Que não tem problema que
aconteça na vida dela que vai ser maior do que o poder de Deus. Não tem situação que entristeça o coração, não tem situação que cause aflição na alma, como Davi cita aqui, que vai ser maior do que o Deus que nós servimos. Se nós servimos um Deus que é o mesmo Deus de Davi, tudo vai ter jeito conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Nem sempre os nossos planos são os mesmos do Senhor. Bom seria se fosse, né? Porque a gente só quer coisa boa para nós. Ninguém quer passar prova, ninguém quer passar por enfermidade, ninguém quer passar por susto nenhum. Todo mundo quer ter uma vida assim, né? Mas só que a gente sabe que às vezes tem altos, às vezes tem baixos. Mas se estiver firmado no Senhor, tudo vai acontecer conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E às vezes a gente olha para a palavra de Deus, que diz que o nosso Deus, Ele multiplica azeite, Ele multiplica farinha, Ele multiplica pão, Ele multiplica peixe. Então por que é que nós passamos situação de aperto algumas vezes? Por que nós passamos situação financeira difícil? Se o nosso Deus é um Deus que multiplica tantas coisas como diz a palavra. Se a palavra fala que Jesus ressuscitou Lázaro depois de quantos dias? 4 dias. Se a palavra mostra para nós, nos dá certeza de que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que estava lá indo no caminho do cemitério já. E Jesus foi lá e tocou no que não podia tocar, porque naquela época não podia tocar num defunto. E Jesus fez o quê? Foi lá e tocou, e aquele homem ressuscitou. Se Jesus ressuscitou o filho daquela mulher que nem pediu para ter filho, e ele fez o quê? Usou alguém para profetizar na vida dela, e ela teve filho, mas o filho morreu, e o Senhor foi lá e ressuscitou. Então, se a palavra fala tudo isso para nós, o que quer dizer? Algumas vezes, algumas áreas da nossa vida morrendo, se o Senhor ressuscitou tantas vezes alguém, sabe o que quer dizer para nós? É simples a resposta do Senhor para mim e para a tua vida. A resposta é simples. Deus prova quem Ele quer aprovar. É verdade. Não é qualquer um que Deus prova. Ele só prova quem Ele quer aprovar. E só aguenta o processo quem encara o propósito do Senhor e não abre mão dele. A gente sabe que não é fácil. Muitas vezes a gente passa por uma prova, por um vale que fala, meu Deus, será que agora eu vim na minha situação? Mas quando a gente está focado no Senhor, está focado na palavra, está focado nas promessas dele, a gente consegue fazer como Davi. A gente reconhece que está naquele momento difícil, pede socorro ao Senhor e encara tudo conforme o Senhor preparou para a nossa vida. Então eu estou aqui para te dizer, foca no propósito de Deus e encara o processo com fé em nome de Jesus. Porque não adianta e nem tem como nenhum de nós fugirmos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Tem uma frase que a gente sempre ouviu, e ultimamente tem vibrado no meu coração. O escolhido não tem escolha. Não adianta. Não tem escolha. O que o Senhor determinou para a nossa vida vai acontecer. E se a gente estiver firmado nele, obedecendo a ele, as coisas melhores que o Senhor projetou para a nossa vida vão acontecer. E aí a gente olha para a palavra e, né, lembrando dessa frase, o escolhido não tem escolha. Lá em João 15:16, a palavra fala para nós: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O que lembra isso para nós, olhando para a palavra do Senhor? Deus nos prova para saber se nós somos dele mesmo, ou se é só casca. O Senhor vai ter que nos provar, para saber no que está firmada a nossa fé, para saber qual é a nossa base, para saber onde é que nós estamos firmados. O Senhor vai nos provar, assim como provou Davi, para que depois que Ele enxergar os frutos espirituais em nós, Ele possa liberar as bênçãos que Ele já planejou para a nossa vida. Mas para isso nós precisamos estar firmados no Senhor.